aquilo que Deus te mandou fazer na face da terra. Porque muitas das vezes tomamos decisões precipitadas na nossa vida e pagamos um preço muito alto. Eu queria deixar para a meditação da igreja em Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra que Deus colocou no meu coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. A vocação de Jonas, a sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pegou sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, e talvez assim Deus lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disse-lhe: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam diante da face do Senhor, porque ele o tinha declarado. Podeis sentar? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jonas, o profeta que desobedeceu o chamado do Senhor na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas das vezes eu me espelho muito nessa palavra, porque muitas das vezes, irmão, queremos caminhar na presença do Senhor, mas muitas das vezes não queremos fazer aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Às vezes queremos tomar a direção que achamos melhor para a nossa vida. Às vezes tomamos caminhos adversos daquilo que Deus preparou para mim e para a sua vida. E muitas das vezes temos que passar pelo vento, pela prova, pela dificuldade por causa da nossa desobediência. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O chamado de Jonas foi para poder ir para Nínive, e ele escolheu ir para Tarsis. Mas por que Jonas não queria que aquele povo se convertesse? O povo que o Jonas tinha que levar, o povo de Nínive, era um povo inimigo do povo hebreu. Era um povo que era muito mau. Era um povo que, se chegasse outras pessoas de outros povos naquele lugar, eles tinham vários meios de tirar sua vida. Eles colocavam na água fervendo, eles crucificavam, eles espetavam por lança as pessoas que entravam naquela terra. E Jonas ali, ele queria que o Senhor pesasse a mão naquele povo. Mas Deus, muitas das vezes, Ele não vê a tua forma de fora. Ele contempla o teu coração. E Ele quer ver você ganhar a sua salvação. Ele prefere que você se arrependa e você aceite Ele em espírito e em verdade, e tenha uma mudança. Assim como Ele fez na minha vida, fez na sua vida, Ele quer fazer na vida do ímpio. Ele prefere que você se arrependa. Ele prefere que você se converta dos teus maus caminhos, para poder adorar Ele em espírito e em verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Jonas ali tomou a direção adversa. Pegou, pagou sua passagem, pegou o navio e, em vez de ir para Nínive, ele foi para trás.
E ali o que Deus fez? Deus mandou uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. E os Jonas estavam onde? No porão dormindo. Muitas das vezes Deus está falando conosco que nós estamos dormindo, não estamos entendendo aquilo que Deus quer falar conosco, não estamos entendendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Quando não damos ouvido, aí passamos pelo vento, passamos pela dificuldade, passamos um processo tão dolorido que às vezes até não aguentamos permanecer na presença do Senhor. Mas quem é o culpado? É Deus? Não, o culpado é o homem. A palavra de Deus diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E às vezes queremos perguntar ao Senhor: por que tem passado por isso? Por que estamos passando por essa situação difícil na nossa vida? Por que esse vento não cessa na nossa vida? Mas por que você fez a escolha errada? Às vezes escolhemos coisas erradas para a nossa vida e temos que pagar por aquilo. É verdade. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu já fiz escolha errada na minha vida e paguei um preço muito alto, irmão. Porque assim, a gente queremos aquilo que é bom aos nossos olhos, mas o Senhor fala: não vai por esse caminho. Mas para você está achando que aquilo é bom, você está achando que aquilo é a decisão correta, mas é você, não é Deus. E você tem que passar pelo processo devido à sua escolha errada. Às vezes no relacionamento, às vezes numa porta de emprego, às vezes, irmão, você sai do lugar onde Deus te chamou para você fazer a obra, e por causa de algo que aconteceu contigo, você escolhe tomar direções adversas e acaba não ficando em lugar nenhum. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Decisões precipitadas geram consequências na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Jonas estava ali dormindo, e aqueles marinheiros já estavam desesperados, porque o vento era muito forte, a tempestade era muito forte. Então chamaram Jonas e perguntaram: o que tu tens, dormente? De onde tu vens? Qual a tua ocupação? Clama o teu Deus para que Ele nos salve dessa tempestade. Aleluia. E tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Glória a Deus, aleluia. E Jonas acabou falando: sou hebreu, sirvo ao Senhor Deus que fez o céu e a terra. E esse vento tem vindo por causa da minha desobediência, porque ainda atrapalha você de ter uma intimidade com Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus está mandando você tirar aquilo que te impede de buscar o Senhor em espírito e verdade nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Temos que fazer uma reflexão e saber onde que nós estamos errando na presença do Senhor. Deus, Ele requer às vezes uma responsabilidade, um algo a mais. Deus requer que a gente tenha mais compromisso, que a gente busque o Senhor mais em espírito e em verdade, que a gente mais se lance na obra do Senhor para poder ver resultado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa palavra serve para mim também, irmãos. Essa palavra serve para podermos ter um compromisso maior na obra do Senhor, para podermos às vezes conseguir aquilo que nós desejamos no nosso coração. Porque às vezes a gente pedimos muito, mas será que a gente temos feito o suficiente para Deus te dar aquilo que você está almejando na tua vida? Será que você tem buscado o suficiente, pedido ao Senhor, para Deus poder te ajudar naquilo que você tem pedido? Às vezes falhamos em estar firme na presença do Senhor. Falhamos às vezes porque não buscamos o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade. Então não adianta pedir se você não tem buscado ao Senhor da maneira correta, se você não tem se lançado da maneira correta. Às vezes passamos por acusações, por afronta, mas porque temos que ser espelho. Aleluia. Temos que refletir o Espírito Santo do Senhor na vida de outras pessoas. Que as pessoas venham te enxergar e ver você uma mulher de Deus, ver você um homem de Deus, temente e reto na presença do Senhor.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Temos que aleluia. ser espelho para outras pessoas enxergar e ver Jesus na tua vida. Glória a E ver que Deus. Jesus verdadeiramente Ele te mudou, Ele te lapidou, Ele tirou tudo aquilo que não provém dele e fez você uma nova criatura. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ali Jonas viu que falou para os marinheiros que o único meio daquela tempestade cessar era lançando ele no mar. E ali os marinheiros ficaram meio assim, ainda pensaram, e viram que não tinha condição de manter aquele navio. E o que fizeram? Lançaram Jonas no mar. E Jonas ali, a palavra diz que Deus mandou um grande peixe. E esse peixe engoliu Jonas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E no capítulo 2 vem dizendo: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, e gritei, e te ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou de todas as ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançando eu estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. E as águas me cercaram até a alma o abismo, e me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes, e os forrolhos na terra cercaram-se sobre mim. Para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma. E eu me lembrei do Senhor, e entrou em mim a minha oração no tempo da santidade, porque observam as vaidades vãs, deixam suas próprias misericórdias, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, porque voltei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor o peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jonas ali teve que passar pelo processo, teve que passar pelo inferno. Ele viu a sua vida desfalecendo e achou que não tinha mais saída. Mas quando ele reconheceu que ele tinha errado verdadeiramente, ele se arrependeu, pediu perdão do Senhor, e o Senhor é misericordioso para perdoar. O Senhor é misericordioso para te salvar. O Senhor é misericordioso para dar aquilo que você merece quando você reconhece seu erro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali Jonas teve que passar pelo processo. Ele teve que passar aquela situação difícil para poder reconhecer que não podemos fugir diante da face do Senhor. Não adianta quando Deus tem um plano na sua vida, não adianta quando Deus tem um propósito. Pode você tomar direção dali, pode você tomar direção daqui, mas você sempre vai permanecer na presença do Senhor. Pode vir quebrado, pode vir todo machucado, mas você vai ter que fazer a obra do Senhor. Irmão, tem pessoas que não têm muito tempo de vida na face da terra, e Deus te escolheu e me escolheu para estar aqui pregando a palavra do Senhor. A maior oportunidade da sua vida Deus já te deu essa noite. Eu me lembro que uns tempos atrás eu chamei um pregador de Santa Cruz para estar pregando na igreja que eu congregava. E ali, ele pregando, ele viu um rapaz que chegou naquele dia, e ele falou assim para o rapaz: ó, você não tem muito tempo de vida. Ou você aceita o Senhor hoje, ou o inimigo vai ceifar a sua alma. E o rapaz ali olhando, e ele falou assim: ó, é hoje o teu último dia de vida, se você não aceitar o Senhor, porque eu vi um homem armado atrás de você. E ele nunca tinha visto esse rapaz. E o rapaz ali naquela noite ele se converteu. E depois ficamos sabendo que aquele rapaz era envolvido, e ajudamos ele na obra do Senhor. Começamos a dar roupa, porque ele não tinha roupa para poder se trajar, para poder estar na casa do Senhor, e ajudamos. Mas chegou um determinado momento que ele não
passou aquele temor. Passou, às vezes, aquela palavra, ele já não estava mais considerando, ele já não estava achando que não ia acontecer mais nada, e estava tudo calmo. E ali ele escolheu sair da presença do Senhor. E no momento que ele escolheu sair da presença do Senhor, ele voltou para o tráfico. Eu até cheguei a ver ele um tempo, aí falei: varão, Deus tem um plano na tua vida, Deus ele quer trabalhar na tua vida, mas você tem que tomar a decisão correta na tua vida. Se você não tomar a decisão correta, você vai pagar o preço. Irmãos, não demorou uma semana que esse rapaz se afastou, o inimigo foi lá e ceifou sua alma. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus ele te dá oportunidade. Deus ele fala contigo nos louvores. Deus ele fala contigo na palavra. Deus ele usa pessoas para falar contigo. Mas muitas das vezes perdemos o temor e perdemos às vezes e achamos que não tem nada a ver. Ah, vou ali no mundo, vou dar uma escapadinha porque o mundo me aparece atraente. Ah, aquilo dali parece bom aos meus olhos, eu vou fazer aquilo dali, ninguém está sabendo. Mas Deus ele está te vendo nessa noite. E ele te vê e ele sonda teu coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, como o pastor falou. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e consegue discernir a intenção da mente e do coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então não podemos esconder nada do Senhor. Ele tem te visto, irmão, e Ele tem te contemplado nesta noite. E Ele te chama, Ele me chama para a responsabilidade. Ele te chama para adorar Ele em espírito e em verdade. E Jonas chegou naquele lugar para poder estar pregando a palavra do Senhor. E Jonas ia uma cidade que era 3 dias de caminhada. E veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas a Nínive segundo a palavra do Senhor, por Nínive é uma grande cidade de 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: e ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram de jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive por mandado do rei e de seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há de suas mãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali no mesmo tempo que Jonas estava ali 3 dias, já para poder chegar naquela cidade, ele ia pregando, e a palavra automaticamente ia entrando no coração daqueles homens. E aqueles homens se arrependeram do seu mau caminho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Às vezes tem uma pessoa que te odeia, tem uma pessoa que quer ver seu mal, mas não deseja o mal a seu próximo. Porque muitas das vezes Deus tem um plano de salvar aquela pessoa. E muitas das vezes, às vezes é dolorido você chegar até aquela pessoa e pedir um perdão, você chegar até aquela pessoa e dizer que Jesus ama ela, que Jesus quer libertar ela, que Jesus quer fazer a obra na vida daquela pessoa. Não entendemos o plano de Deus, irmãos. As coisas de Deus são loucura para os homens, e às vezes não entendemos. E Jonas ali se irou, porque ele viu que o povo se arrependeu. Ele preferia que Deus pesasse a mão naquele povo, mas aquele povo automaticamente, quando ouviu a palavra do Senhor, eles deram crédito, se arrependeram e se voltaram e deixaram seus maus caminhos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Até o rei, que costuma colocar soberba no seu coração, o rei se arrependeu.
para poder aceitar a palavra do Senhor e reconhecer que Deus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas e não há outro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E no capítulo 4 vem dizendo: o descontamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou o Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependeste do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é me morrer do que viver. E disse o Senhor: razoável é esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se sobre o oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra de ver que aconteceria à cidade. E fez Senhor Deus nascer uma bobeira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bobeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da sua alva, que o feriu. E a bobeira estava e secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso ao oriental, e ao sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que é assim que te enfades por causa da bobeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da bobeira, que no qual não trabalhaste nem para fizeste crescer. E uma noite nasceu, e uma noite morreu. E pareceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus ali, ele quis mostrar a Jonas que por que Deus não teria compaixão daquelas pessoas que se arrependeram do seu mau caminho. Porque Deus ali não teria misericórdia daquele povo que reconheceu o Senhor em espírito e em verdade, que reconheceram que estavam indo pelo caminho mau. Verdadeiramente, quando nós colocamos a nossa vida perante o Senhor, que nós nos arrependemos do nosso mau caminho, Deus ali, ele nos perdoa, escreve nosso nome no livro da vida e te dá a direção correta que você tem que tomar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali Jonas foi procurar um local para ele descansar, para poder ver o que sucederia daquele plano de Deus na vida daquele povo. E Jonas ali se deitou, e Deus fez crescer uma bobeira. E na mesma noite, no mesmo dia, Deus cresceu uma bobeira, criou sombra, e ele se sentiu bem naquele lugar. Mas ao amanhecer, Deus ele mandou uns insetos, e eles ali comeram aquela bobeira. E Jonas ali bateu um forte sol no seu rosto, e ele desmaiou, e ele desejou a sua morte. E ele falou ao Senhor: Senhor, eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte, Senhor. Recepção de pessoas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós, seres humanos, podemos fazer exceção. Nós podemos às vezes ignorar, às vezes, o teu próximo. Às vezes nós podemos, às vezes, não estender a mão para o nosso irmão que está às vezes ao nosso lado. Às vezes está necessitando de uma palavra, às vezes está necessitando de uma ajuda. Mas Deus, ele tem misericórdia, ele faz a obra na hora que ele quer. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, ele teve compaixão daquele povo, e aquele povo recebeu arrependimento e aceitou o Senhor.
e a palavra do Senhor foi cumprida. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito na minha e na tua vida de levar a palavra. Deus tem um propósito na minha e na tua vida para poder pregar o evangelho e as pessoas se arrepender do seu mau caminho e se voltar ao Senhor. Deus, Ele quer escolher você para estar aqui nesta noite, para buscar o Senhor Espírito em verdade, para você se encher do Espírito Santo do Senhor para poder pegar a palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis